Agora, quem veio me ver hoje é ela. Falei, gente, uma vez por ano, pelo menos, ela vem. Ela tem que vir mais. Afinal, o trabalho dela é referência. Estou falando da nutricionista Fernanda Granja. Bem-vinda. Minha amiga há muitos anos. Obrigada. Mas a gente se encontra pouco. Não é verdade? Acredita que eu vi uma foto do JP bebê no meu colo? Não, eu acredito. Aqui. Não, eu acredito, porque você vem há muitos anos. Eu Só que... preciso te mandar essa foto. Gente, aí agora... Aí ela teve um filho, eu falei, tá bom. Aí ela teve outro, eu falei, tá bom. Aí uma vez por ano, pelo menos, você vem me ver, Fê. Ufa. Porque as pautas são sempre muito legais. E hoje você vai falar de um tema que eu acho que ele é um tema central dentro da nutrição. Central. Que é a questão da saciedade, do não passar fome, mas conseguir perder peso e ficar na caloria abaixo, né, do déficit calórico. Então, assim, é o ponto central da nutrição. Central. Né? É aqui que começa. E por isso que eu achei legal a gente falar sobre isso, porque se não entender isso, nenhum plano alimentar, nenhuma dieta funciona. É, né? E dieta, acho que vocês já falaram aqui, não é dieta, é estilo de vida. Sem dúvida. Né? É o que a gente consegue praticar, a origem da né? palavra é isso. Então, a gente não tem que ver a dieta, ainda mais depois dos 35 anos, como dieta. Depois dos 35, é estilo de vida. É verdade. Então, entender isso aqui, o mecanismo, como a fisiologia funciona, fica muito mais fácil. E por onde você quer começar? Todo seu, a gente vai respondendo perguntinhas do público também. Legal. Você quer fazer alguma introdução antes até de falar de cada um? Vamos falar. Eu trouxe alguns pontos principais da saciedade que a gente precisa ter no dia. Então, não adianta você pensar numa saciedade só no início da manhã ou só à noite. A saciedade é construída ao longo do dia, isso é fisiológico pra gente, né? E nós não fomos criados para comer muito, nós somos criados para comer e caminhar, andar. Então, quando você come muito e não faz atividade, isso acaba acumulando muito mais e não faz o déficit calórico. Então, a saciedade é importante por isso. Tá. O que a gente tem que entender de saciedade? Primeiro que você tem que entender sobre fome, para você entender sobre saciedade. Então, o que é fome? Fome é quando você sente fome. Fome não é quando você está entediado. Fome não é quando você está triste. Fome não é quando você quer comemorar. Isso tudo faz parte da vida e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, se tem uma comemoração numa terça-feira, você ainda tem um final de semana para vir. Na Copa, por exemplo, que você estava falando, né? A gente tem que aplicar isso aqui, porque a Copa vai ser dia sim, dia não. Tipo, um dia, 2 dias depois já é a Copa de novo. De novo, é verdade. Depois já vai ser Natal. E os excessos vêm com essas questões pontuais também. Então, fazer essa técnica durante o dia para você conseguir manter seu peso, ou até perder até o Natal, né? Eu acho que é legal isso, a gente vai conseguir. Então, primeira coisa é entender isso. Fome não é tédio, fome não é comemoração, fome não é evento social. Fome é fome. Sentiu fome? Você precisa comer. E aí você tem que usar essas técnicas. E a questão da saciedade, que você vai explicar aí com algumas dicas do que a gente vai incluir no nosso cardápio, também vai muito ao encontro quando você fala da questão da atividade física e do estilo de vida. Eu não sei essa explicação, porque quem sabe é você, mas eu vou dizer. O dia que eu, por exemplo, não treino, eu tenho mais fome. É porque o treino, ele é anorexígeno, ele tira a fome. Então, depois você pode falar sobre isso. Então, o porquê eu digo eu não sei, mas eu sei na prática que isso acontece. Né? Então, assim, comecem a reparar esse tipo de coisa. Então, o treino também vai ser importante por isso. Sim. Ele vai fazer com que você tenha menos fome. Se esse quem também sente muita fome, além de treino, o ideal é pensar na possibilidade do jejum intermitente. Também. Porque dá uma controlada na fome. Não é o assunto hoje, mas pode ser uma estratégia. É uma estratégia. Vamos lá, Fê, pode começar por onde você quiser. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é aqui mesmo. Tá. A gente tem que colocar mais alimentos integrais e menos alimentos processados. Só que aí tem uma dúvida. O que a pessoa entende quando eu falo alimento integral? Isso aqui. Produtos integrais. E a gente não está falando de produtos integrais, a gente fala do alimento inteiro. Então, alimento integral é alimento inteiro, não é farinha, não é granola, não é, enfim... Tapioca, não é isso, porque a gente acha, vou comprar sei lá, leite integral. Nem o leite integral é um alimento inteiro. Né? Então, isso aqui é alimento inteiro. Então, para você ter saciedade, você precisa ter mais alimentos inteiros, em maior quantidade, do que alimentos não inteiros. Entendi. Então, aí vem o primeiro erro, porque a maioria das pessoas não come isso aqui em grande volume. Come em pouco volume e aí quer ter saciedade. Não vai ter. E não é só salada crua. É tudo, todo um componente. Então, imagina um prato num círculo, metade desse prato
é alimentos inteiros. Uhum. A outra metade a gente divide no meio, entre proteína e cereais. E cereais, tá. Então, arroz e feijão, por exemplo, muita gente acha que é integral. Arroz e feijão não é integral. Arroz e feijão já é alimento minimamente processado. A gente abre o pacotinho, afinal. Exato. Né? É essa a conclusão. Então, eu estou abrindo um pacote, é alimento processado. Minimamente processado, mas ele é. Não é um alimento processado como bolacha recheada. Tá. Mas é um alimento minimamente processado. E o que tem mais ter volume? Alimentos integrais. Eu dei uma listinha para produção, não sei se vai dar para colocar. A gente tem, a Glaucia vai me sinalizando. Eu não sei. Qualquer coisa a gente coloca no Instagram depois. Sem né? dúvida. Mas você está falando de legumes, de frutas, do que a natureza nos fornece. Isso. Ali. A natureza. Nada de saquinho, tá. Nada de embalagem, nem arroz. Então essa é a primeira dica. Dividir o prato em 3. Só que assim, metade é isto aqui. E a outra metade que sobrou ainda vai dividir em 2. Isso. Ok. Exato. Segura essa parte. Vamos para a próxima. A segunda coisa que você precisa fazer são as proteínas. Então, isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que todo mundo sabe disso, que proteína dá saciedade, mas a mulher, ela come muito pouco. O homem tende a comer mais, isso na prática, mas a mulher, ela precisa se esforçar para comer proteína. Pode ser ovos, pode ser colágeno, pode ser whey protein. Então, a gente tem uma vasta variedade de proteínas, mas em relação à saciedade, o que o estudo mostrou de 2011? Se você come pedaços inteiros, você tem mais saciedade do que pedaços pequenos. Então, a carne moída, nesse exemplo, não é bom para saciedade. Entendi. Então, se for período que você tem muita fome, tipo TPM, ovulação, sabia que quando a gente ovula, a gente tem mais fome? E às vezes as pacientes falam, ai, tô com muita fome, tô com muita fome. Calma, qual o período que você tá? Aí elas, é verdade, então calma, não é a dieta que tá errada, é um período que eu tô passando. É um momento, tá, entendeu? Pontual. Então, nesse ponto, é a proteína inteira do ovo, da carne, mastigar isso. Filé de frango, peixe. Peixe, mastigar pedaços é melhor do que comer processados. Então, comer o filé de frango ali inteiro é melhor do que fazer um frango desfiado. É o mesmo frango, tem a mesma caloria, dependendo da quantidade, sim, mas a apresentação... A saciedade pro corpo é diferente, porque você mastiga muito mais. E isso, para a saciedade, tem total influência. E a questão até, quando você olha para a carne moída, do que ela ocupa, né, no prato, né? Como é que eu vou dizer? Visualmente, essa sensação. Sim, sim. O estudo mostrou isso. Que loucura! Quando você toma coisas líquidas, a mesma coisa em pedaço, a pessoa achou que aquilo não era comida, o líquido. O líquido. Então ela quis comer mais. A mesma caloria, as mesmas coisas. Entendi. Vou lá e já volto. Falei pra vocês que ela é maravilhosa? Ela tem que vir mais. Volto já, porque vamos lá, retomando deste ponto aqui. Fernanda Granja hoje com a gente, nutricionista, referência aí na área, que estávamos falando de saciedade. E você comentou, então, que a gente tem sim que fazer um esforço para colocar mais proteína. Eu não faço esforço porque eu adoro. Mas por que será que as mulheres comem pouca proteína? É uma explicação que eu não sei responder, mas na prática a mulher ela come muito menos proteína e a cada vez ela quer comer menos. E isso influencia diretamente no ganho de gordura. Que coisa! Então não dá para comer menos. A gente precisa se esforçar para comer proteína. Qualquer proteína, né? Vamos colocar já a perguntinha do público antes de ir para o próximo. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Cris. Um beijo. Estou fazendo jejum intermitente e a fome diminuiu bastante. Se eu parar com esse protocolo, corro o risco de ter efeito rebote, ter muita fome. Pergunta bacana, né? Eu adoro o público do Você Bonita. Então, gente, não tem que pensar em efeito rebote, não tem que pensar em manutenção, tem que pensar em estilo de vida. Se o jejum intermitente está dando certo, por que você vai parar? Eu não entendo essa ideia que as pessoas ainda têm de ter que parar o que está fazendo, se está dando certo. Não para, concordo. Não tem efeito rebote. Continua. Não, eu acho assim que deve estar fazendo com orientação e tal. Pode ser que eventualmente vai ter uma frequência diferente. Tem que parar de fazer o jejum, alguma situação tem que parar de fazer o jejum. Sim, vai voltar com a fome e aí você tem que ter outra estratégia. Por isso que eu não sou defensora de uma única estratégia. Eu gosto de todas. Porque eu acho que cada fase da nossa vida a gente precisa de uma estratégia diferente. Concordo, muito bom. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Rosinha, obrigada. Em
Então não é legal fazer dieta líquida? Explica um pouquinho da dieta Eu líquida. amo dieta líquida, eu acho que é uma estratégia excelente, uso muito com as minhas pacientes. Mas dentro da dieta líquida a gente precisa usar esses pontos de saciedade. Então aumentar a proteína, aumentar os legumes. O princípio não muda. Tá. O princípio não muda. E dieta líquida não é uma coisa que você vai fazer sempre. É uma estratégia Pontual. pontual. Quer aproveitar e falar aqui, que eu já tô Vamos vendo uma falar, sopinha, exato, então? a dieta líquida, isso. Aqui exemplifica bem a dieta líquida, que eu acho legal e é um dos pontos da saciedade. Se você ficar tomando suco o tempo todo gelado, isso vai trazer mais fome do que coisas quentes. Então, por isso que eu trouxe a sopa. Muita gente torce o nariz para a sopa, mas a sopa é anorexígeno. Ela, além de ter muitos legumes, ela vai nutrir o seu corpo e toda vez que você nutre, você libera mais serotonina e você tem menos fome. E tem a questão do quente. Tá. Então, o princípio básico da saciedade é tudo que é quente traz mais saciedade. Então, a salada fria é mais dá mais fome que a salada quente, que os legumes quentes. Entendi. A sopa entra nisso. Então, quando você faz uma sopa zero carb, porque existe essa sopa, né? Você pode, inclusive, tomá-la antes do almoço. Não vai aumentar a sua caloria e você vai ter menos fome. E vai comer menos na refeição. Ou você usa ela como estratégia de refeição para não ter muita fome. Fala, vai, uma que você faria com poucos ingredientes aí que pode ser legal. Abobrinha, abóbora e tomate. Ai, que bom isso. Fechou. Fechou. Barata. Bate tudo. E bate tudo, vai ficar maravilhosa. E quentinha. E põe a proteína. Muito bom. Gostei. Tem mais perguntinha? Ou já, Glaucia? Aí, vamos lá. Denise, um beijo, obrigada. Gostaria de saber se pela manhã, no lugar do pão, posso colocar o cereal. Legal. E aí vem aqui na outra questão, Outra, né? Lembra que eu falei que a gente tem que ter mais alimentos integrais, então esse pão, ele é um alimento processado. Então a gente precisa entender isso. O pão, ele não traz saciedade, ele pode trazer um abraço, um conforto, uma memória afetiva e tudo isso, mas saciedade o pão não traz. Um prazer, né? Porque é gostoso. É, um prazer, mas saciedade o pão não traz. E o que a gente tem que fazer para poder comer pão? Não é o que você queria ouvir com certeza, mas fazer em casa o pão. Tá. O pão feito em casa, a gente consegue colocar mais proteína nele e mais fibras. Entendi. E aí vem para esse ponto. Fibra não é granola, fibra é fibra. Então, fibra é farinha de linhaça, farinha de berinjela, farinha de gergelim, tô tentando O farelo lembrar de uma aveia? fácil. Farelo de aveia, né? Que não é flocos, é farelo. Então, a gente tem que pensar na fibra. Outra fibra maravilhosa para saciedade é a psyllium. Já deve ter falado aqui sobre ela. Ela entrou numa receita essa semana. A da Malu. psyllium, sabe o que ela faz? Ela faz um bloco no seu estômago. A linhaça também faz isso, mas a psyllium faz mais. Então, quando você coloca isso na água, por exemplo, ai, nossa, eu tô com muita fome, deixa eu colocar aqui na água, vai dar certo essa estratégia. Dá até pra colocar nessa sopinha que você ensinou. Na sopa, no pão. Tá. Então, colocar o psyllium ao longo do seu dia, colocar farinha de linhaça ao longo do dia, na salada, né? E isso faz você ter mais saciedade na hora da refeição Da mesmo. refeição. Então, assim, se for fazer alguma coisa com uma casca, alguma coisa crocante, um filezinho que pra lembrar um filé à milanesa, por exemplo, você tira a farinha e põe um farelo de aveia ovo na casquinha. e farelo, isso, perfeito. Até a linhaça dá certo. Dá. Tem o frango dá certo, o peixe ele esfarela, então tem que ver a receita. Tá. Mas cuidado com isso, de achar que a granola é fibra, de achar que o produto integral não é. Só porque ele está escrito integral não quer dizer que ele tenha fibra. Tá. Talvez ele tenha muito pouco e não vai ter sentido nenhum na saciedade. E quando a gente fala de caloria, a diferença, Muda. pensando nas fibras? Não, muda. Se você está fazendo déficit calórico, né, para emagrecimento, a caloria importa. Só que, se você coloca uma coisa muito pouco calórica, talvez não vai ter a gordura, que é o próximo ponto. Não vai ter a gordura. Então, é questão de ver a estratégia que você quer fazer, porque a gordura dá saciedade também, que é Entendi. o próximo ponto. E é a que tem mais calorias. Mais caloria. É. Mas tem mais saciedade, então depende. Gordura é muito bom para quem treina. Vamos chegar lá também. Vamos responder mais uma perguntinha e a gente vai para outra dica da Fê. Sônia, obrigada, um beijo. Eu gosto de água quente. É bom ou não? Sim, excelente. Água quente, que é o chá,
que é toda bebida quente traz saciedade, todo alimento quente traz saciedade. A água quente, ela traz saciedade. Então, tomar chás antes da refeição é outra estratégia muito boa. Diminui também a fome. E o copo de leite está aqui só para... Não, para isso também, quente. Então, leite frio traz menos saciedade que leite quente. Então, tomar um café com leite no meio da tarde não é uma estratégia ruim. Que quando você quentinho. Tem fome. Quer falar do café, então aproveita? Aí o café. O café não é porque ele é quente. O café ele tem substâncias também que fazem você ter saciedade. E um estudo comprovou que o café descafeinado é melhor ainda. Então não é a cafeína do café que tira a fome, são outros ácidos, são outros antioxidantes que tem aqui dentro. Então o café é uma estratégia excelente ao longo do dia, né? Tá. Lembrando que o café é legal até 4 da tarde, para você não ficar tão ligadão à noite, para você não ter problema também de sono. Essa é outra coisa importante para a saciedade. Quando você não dorme, você libera mais grelina, que é o hormônio da fome, e isso te dá mais fome ao longo do dia. Então, dormir é muito importante. Então, café até às 16 horas, sendo 4 xícaras no máximo, porque muito café também aumenta o colesterol. Então, a gente precisa... Aumenta o colesterol? Aumenta. Conta, Fez. Ela vai falando, vai soltando, a gente quer saber todos os porquês. Sério? Então, o café, ele tem substâncias, né? Antioxidantes, ácidos clorogênicos e tudo. E teve um estudo que mostrou que pessoas que tomavam mais café tendiam a ter colesterol mais alto. Claro que foi um estudo isolado e pode ter outras variantes, mas não abuse do café, porque ele é um alimento legal, mas não precisa comer tomar tanto, né? As pessoas hoje em dia, às vezes, tomam 6 xícaras, uma garrafa de café. Tem um paciente que tomava 2 garrafas ao dia. Nossa. Não, por mais que o café seja legal, não é tão assim também. Não vai fazer um milagre. A parte boa também não é milagrosa. Não, então não tem que exagerar. Então, se você está muito cansado e precisa do café, a gente precisa rever todo o seu corpo, não ficar usando o café. Entendi. Tem mais perguntinha? Antes da próxima dica? Olha lá. Obrigada, Ana. Um beijo. Após os 40, quando o metabolismo fica mais lento, é aconselhável consumir mais fibras para emagrecer? Então, foi o que eu falei, gente. Depois dos 35, isso aqui, ó, você precisa colocar na rotina. Não só a fibra, ela não vai fazer nada isolado para você. Fibra, proteína, é isso aqui, ó. Anota, pega o caderninho, revê o vídeo. A foto tá aí no nosso Instagram, você vai abrindo e vendo cada ponto. Sabe, porque precisa desses pontos. Só a fibra não vai resolver. É isso aqui, o conjunto. São 7 orientações. Antes de falar de gordura, vamos falar da atividade física, então, que a gente comentou rapidamente. Eu acho que o público do Você Bonita é um público que pratica atividade física, e quem ainda não pratica está ali a um passo, né, de começar, porque sabe o quanto é importante. Então, vamos colocar aqui no nosso assunto da saciedade. Tá, então, se você não faz atividade física, por exemplo, se você está começando agora, né, é legal você comer um carboidratozinho e treinar, então uma banana, um suco e treinar. Mas se você já é uma pessoa treinada e experiente, você comer mais no pós-treino. E isso vai fazer você ter mais massa muscular e vai fazer você queimar mais caloria. E isso também pode te dar um pouco mais de fome. Então é controlar isso ao longo do dia para você também não manter, né? A não ser que, assim, depende. Por exemplo, você mantém. Eu não consigo comer e correr, eu tenho que correr em jejum, eu não consigo. Mas você mantém o seu peso, você não está emagrecendo loucamente, não está engordando loucamente, né? É tudo manutenção. Então, vai chegar uma hora que... A gente tem os momentos, né, Cláudia? Mas a gente mantém, né? Então, é legal manter peso, não é uma coisa ruim. Entendi. Né? Então, não ficar emagrecendo só ou aí você engorda, enfim, manter um equilíbrio ali de 2 quilinhos a mais, 2 quilinhos a menos. Isso é manter. Isso é manter, né? Não é engordar. Acabei de voltar das férias. Eu tô acima 2 quilos, isso, tô acima 2 quilos. Não, calma, você não tá acima, você tá inchada, tem todo, né? Toda uma função fisiológica mesmo. Então, o exercício, ele tira a fome no começo, mas à medida que você vai treinando, ele aumenta um pouco a fome. Então, pode ser que alguém fale, nossa, mas eu treino musculação, minha fome aumentou. É porque você está precisando de um pouquinho de mais coisas, porque você está treinando. Agora, se você errar a mão, você engorda. Tem muita gente que começa a treinar e engorda. Porque acha que precisa colocar mais e aí o gasto nem é tanto. Não, e é uma discussão a atividade física, porque o gasto, gente, às vezes a gente acaba, assim, ficando esgotada, mas fala, nossa, hoje eu estou esgotada de treinar. E você nem queimou tanta caloria. Né? Porque é difícil, a queima é muito difícil, né? O corpo tem uma resistência na queima, né? E aí usar essas técnicas aqui. E a gordurinha, então, para fechar, precisamos dela.
A gordura, tem mais um só. A Tá. gordura, ela também vai te dar saciedade e aí você tem que comer um pouquinho menos. Então, assim, eu trouxe esse exemplo exatamente porque a pessoa olha isso e fala, ah, então eu vou comer só isso. Não pode comer isso aqui isolado. É isso aqui mais fruta, é isso aqui mais legume, é isso aqui mais proteína. Tá. Aí você não erra a mão. Então, a gordura, ela tem que estar acompanhado com fibra ou com gordura. Quer dizer, fibra ou proteína. A gordura, evite combiná-la com carboidrato. Tá. É melhor com gordura e com proteína. E a água é o nosso último. A água, outro estudo mostrou que se você tomar 500 ml de água antes do almoço e antes do jantar, você consegue comer menos. Então, para quem está em processo de emagrecimento, para quem tá lidando com a fome ainda, isso aqui é muito legal, você tomar 500 ml antes e 500 ml do almoço e antes do jantar. A água, você tem que fazer uma conta de 30 ml vezes o seu peso para saber quanto de água você precisa para manter suas funções. Quando você está desidratado, o corpo não entende que é desidratação. O corpo entende que é falta de substrato. E aí, o que o corpo faz? O cérebro libera mais grelina para você ter substrato. Só que a gente não entende que é água, a gente entende que é pão. Que é fome, que é, ai, preciso comer. Entendeu? Entendi. Então, bebe mais água, se você tem muita fome, você vai ver que a sua fome vai diminuir. Olha que boa dica, o Zé só faz assim, né, Zé? Ó, prestando atenção e tudo. Concordo com você, muito bom. Vamos para mais perguntinha, dá tempo, olha lá. Tati, obrigada, um beijo para você. No pós-treino, qual o melhor alimento para o cansaço físico? Então, o cansaço, gente, você precisa ver se você tá anêmica, se você precisa ver se você tá dormindo. O cansaço não é só falta de comida, né? A gente tem que ver esses pontos. Mas respondendo especificamente sobre isso, se você tá muito cansada, talvez você tenha que repor um pouquinho mais de carboidrato antes do treino e depois. Mas o antes não precisa ser imediatamente antes. Pode ser na noite anterior. Então, tipo a Carol, você treina em jejum de manhã. Jejum. Então, à noite, comer um pouquinho de carboidrato. E onde está esse carboidrato? Os queijos têm carboidrato, os legumes têm carboidrato. Sim. Não estou falando de arroz, de pão, eu estou falando de carboidrato nos alimentos. Então, colocar um pouquinho de carboidrato antes de dormir, para quando você treinar, você conseguir ter mais energia. Agora, se você está muito cansado e não está conseguindo treinar, come uma banana e vai, porque às vezes você está precisando dessa rápida absorção. O corpo pede, né? O corpo pede. Sim. Às vezes até uma dor de cabeça fora de hora, que você não entende. Pode ser falta de... hipoglicemia. De nutriente, né? Acabou, Glaucia? Ah, tem um monte de pergunta ainda aí, que eu sei, porque quando a Fê vem realmente bomba. São dicas que eu falei no início. Simples, que a gente pode colocar em prática, vão fazer diferença e que muitos profissionais não comentam. Eu gosto da sua sinceridade, né? Porque é um todo, né, gente? Mas isso aqui é a base. São orientações práticas e eu adoro fazer isso para poder... E assim, todos os meus pacientes que executam isso, eu gosto de fazer isso também, Carol. Pega essas orientações, assiste no YouTube de novo, assiste de novo, mas assim, um de cada vez, não fica apavorado. Às vezes a pessoa olha isso e fala, não vou fazer nada porque eu não sei de nada. Calma, um de cada vez. Conseguiu um, coloca o outro. Conseguiu o outro, coloca o outro. Hoje tem até um aplicativo para lembrar beber água, né? Vai lá beber água, vai lá, levanta um pouquinho, o teu relógio que faz. Hoje tem tanta coisa. Sim. Eu acho que a gente, claro, tem dia e tem semana que a gente também não consegue dar conta de tudo, mas ter o conhecimento é sempre a melhor parte. E aí a gente, cabe a nós, né, colocar em prática. Não, sim, ou não. com certeza. Vou te agradecer. Obrigada. Maravilhosa nutricionista Fernanda Granja, tá lá nas redes sociais, ela faz live, ela tem curso, tem um monte de coisa. Vai lá para vocês seguirem, é o @FernandaGranjaNutri, tudo junto. @FernandaGranjaNutri. Vou deixar o WhatsApp da clínica, que é o 970806905. 970806905. Obrigada mais uma vez. Tava com saudades. Volte para falar de jejum intermitente. Eu quero ouvir de você, porque é legal ouvir de profissionais diferentes, né? Vamos lá. Um beijo. Vamos até a marcar. próxima. Obrigada, viu?